Oi, meus amigos. A aula de hoje terá o seguinte tema: vamos estudar os nossos ossos? Então, eu pretendo falar dos ossos que compõem o nosso esqueleto. Então, vamos dar uma recapitulada, lembrando que o esqueleto humano é composto de 206 ossos. Não pretendo falar todos, mas vou falar os mais importantes, lembrando que além dos ossos, existem também acidentes anatômicos, ou seja, subdivisões dentro de um mesmo osso, aonde existem, pela importância, nomes, e que eu vou falar os mais importantes dentro dos meus critérios. Então, lembrando que o esqueleto humano ele é dividido em cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Esse aqui é o esqueleto visto de frente, esse aqui é o esqueleto visto de lado e esse é o esqueleto visto de costas. Então, vamos começar com a cabeça. Então, cabeça vista de lado, crânio visto de lado e o crânio visto de frente. Quais são os ossos principais que formam o crânio? Esse aqui é o parietal, esse aqui é o frontal, occipital, temporal, esfenoide, nasal, zigomático, maxila e mandíbula. Lembrando que essa articulação, lembrando que a articulação é o encontro dos ossos, é uma articulação importante chamada articulação temporomandibular. E esse aqui é o crânio visto de frente. Nós temos aqui o frontal, temos o parietal, o esfenoide, o temporal, o nasal, o zigomático, a maxila e a mandíbula, ok? Então, vamos passar para os ossos do tronco. Então, nós temos aqui vista de frente, chamada também de caixa torácica, né? Temos a clavícula, que é esse ossinho bem conhecido. Temos a escápula, que é esse osso de formato triangular, aonde tem alguns acidentes anatômicos importantes. Esse aqui é a cavidade glenoide, aonde se encaixa o osso do braço. Processo coracoide e esse é o acrômio. Esse osso aqui é o externo, aonde é dividido em manúbrio, corpo e essa pontinha aqui é o processo ou apêndice xifoide. E temos as nossas costelas, formada de 12 pares ou 24 costelas. Se diferenciam uma das outras da seguinte maneira. Os 7 primeiros pares de costelas são as chamadas costelas verdadeiras. Reparem que todas elas estão conectadas através de uma cartilagem ao osso externo. Então, repare, essa daqui é a última verdadeira, tem uma cartilagem maior, mas que se conecta diretamente ao externo. Depois vem as costelas falsas, compostas de 3 pares, e reparem que nenhuma cartilagem a está conectando ao osso externo. Então, nenhuma dessa cartilagem conecta as costelas falsas diretamente ao externo. E esses dois últimos pares são as costelas flutuantes. Como o nome já está dizendo, elas não estão presas a nada na frente. Aqui é a nossa caixa torácica, vista de costas. Então, nós temos aqui as costelas. Vejam que os 12 pares de costelas estão presas nas vértebras, Então, é um dado importante. Atrás, todas as costelas estão presas nas vértebras. Então, aqui de novo, a nossa escápula de formato triangular. E essa parte aqui também é um acidente anatômico importante, que é a espinha da escápula.
Vamos falar agora sobre a coluna vertebral. Então, a nossa coluna vertebral, essa aqui é a coluna vertebral vista de frente, aqui vista de lado e aqui vista de costas. Elas são formadas por 33 vértebras. E como essas vértebras estão dispostas? As 7 primeiras vértebras são chamadas de vértebras cervicais, que são essas aqui. Vértebras cervicais. Depois temos 12 vértebras, que são as vértebras torácicas ou dorsais. Depois 5 vértebras, que são as lombares, são as maiores vértebras do corpo humano. Aqui nós temos o sacro e aqui o cóccix. O sacro é composto por 5 vértebras fundidas entre si e o cóccix por 4 vértebras atrofiadas. A nossa coluna de lado, veja que ela é sinuosa, ela tem curvaturas. A área das vértebras cervicais forma uma curvatura chamada de lordose cervical. Aqui, com as vértebras torácicas, forma uma curvatura chamada de cifose dorsal. Na área lombar, as vértebras lombares formam uma curvatura chamada de lordose lombar. Então, agora vamos falar do nosso quadril. Reparem que o sacro, que são aquelas vértebras fundidas da coluna vertebral, está fixado ao nosso quadril. Temos 2 quadris, quadril direito, quadril esquerdo, e o quadril ele também é formado por ossos fundidos, são 3. Esse osso aqui é o osso ilíaco, esse aqui é o pubis e esse é o isquio. Vamos estudar o quadril de lado, que é melhor para ver esses 3 ossos. Então, nós temos aqui esse grande osso, que é o osso ilíaco. Temos esse osso aqui, que é o isquio, e esse osso da frente, que é o pubis. E a interseção desses 3 ossos formam essa área aqui, chamada de acetábulo, que é onde se encaixa o osso da nossa coxa, o fêmur. Ok? Então, agora vamos estudar o membro superior. O membro superior é dividido em 3 partes: o braço, o antebraço e a mão. Então, o osso do nosso braço é o húmero, que é esse osso comprido aqui. O húmero tem a cabeça do húmero, que é essa área aqui que se encaixa na cavidade glenoide da escápula, tem o corpo do húmero. E depois tem o antebraço, que é composto de 2 ossos. Esse aqui é o rádio e esse aqui é a ulna. Então, aqui temos a cabeça do rádio, da ulna, a cabeça do rádio, e embaixo nós temos esses 2 processos aqui, essas 2 pontas, que são os processos estiloides. Processo estiloide do rádio e processo estiloide da ulna. E depois vem a mão. A mão é composta, primeiramente, por 8 ossos dispostos aqui no punho, e cada osso desse tem um nome, mas eu vou dizer o nome genérico de todos juntos desse conjunto. São chamados de ossos do carpo. São 8 ossos que formam esse conjunto chamado de ossos do carpo. Depois tem os metacarpos, que são os ossos da palma da mão, que são 5, são esses aqui. E por fim, os nossos dedos da mão, cada um composto por 3 falanges, com exceção do polegar, que só tem 2. Como é que são classificadas essas falanges? Falange proximal, falange medial, falange distal.
No caso do polegar, só tem duas falanges, falange proximal e falange distal. Agora vamos para o membro inferior, que é dividido em três partes: coxa, perna e pé. A coxa é formada pelo maior osso do corpo, que é o fêmur. O fêmur ele é formado por essa área arredondada, depois que essa área arredondada é a área que se encaixa no acetábulo do quadril. Essa área aqui é o colo do fêmur, aqui é o trocânter maior, o corpo do fêmur e aqui os côndilos femorais. Esses côndilos femorais, entre eles, tem um ossinho solto, o famoso osso do joelho, que é a patela antiga rótula. Então aqui, ó, vamos ver uma vista de lado. Aqui, ó, que é o côndilo do fêmur e aqui a patela, é esse osso que é importante para o joelho, mas é um osso solto, que na classificação é chamado de osso sesamoide. Mas é importante saber, e o nome é patela. Depois a nossa perna é formada por dois ossos. Esse mais fino é chamado de fíbula e esse mais grosso de tíbia. A cabeça da fíbula e na cabeça da tíbia, essa área aqui é chamado de platô tibial, é onde recebe os côndilos do fêmur. E na parte distal desses dois ossos, nós temos aqueles dois ossinhos no nosso tornozelo, chamados de maléolos. Então, temos aqui o maléolo medial e o maléolo lateral. E, por fim, o nosso pé. O nosso pé tem esse conjunto de ossos chamados de ossos do tarso, composto por 7 ossos. Depois vem os metatarsos, compostos de 5 ossos, que são os ossos do peito do pé, né? E, por fim, os dedos do pé. Cada dedo com as suas falanges, são 3 falanges em cada dedo, com exceção do dedão do pé, cujo termo técnico é chamado de hálux. O hálux só tem 2 falanges, falange proximal e falange distal. Os outros dedos têm 3 falanges, falanges proximal, medial e distal. E por fim, pessoal, gostaria de agradecer a vocês por terem assistido essa aula e o que eu quis passar para vocês foi falar sobre os principais ossos que formam o nosso esqueleto. Uma boa aula e espero que vocês aproveitem bastante.